Papai, por que ninguém está ajudando aquele senhor? A pequena Zofia sussurrou, sua voz quase sumindo sob o vento cortante de novembro que soprava na praça central de Podláquia. Seus olhos grandes e expressivos estavam fixos no corpo de um homem idoso, caído sobre os paralelepípedos gelados, enquanto dezenas de pessoas passavam por ele como se fosse apenas um saco de lixo abandonado no caminho. Naquele momento, Marek, um pai que já não tinha mais nada a perder além da própria dignidade, sentiu um soco no estômago. Ele olhou para a pequena garrafa de água em suas mãos, a última que ele e a filha dividiriam naquela tarde, e soube que o que faria em seguida mudaria suas vidas para sempre. O que ele não sabia era que aquele velho avarento, desprezado por toda a vila, guardava um segredo que poderia destruir o sistema corrupto que estava esmagando a vida de Marek. Assista a esta história até o final, porque o que aconteceu depois que Marek se ajoelhou naquela lama vai te fazer questionar quem são os verdadeiros heróis do nosso dia a dia. Já deixa o seu comentário aqui embaixo, dando uma nota de 0 a 10 para essa história conforme ela se desenrola. E se esse relato tocar o seu coração, se inscreva no canal para apoiar o meu trabalho. Eu conto com você para espalharmos mensagens de esperança e justiça. Marek era um homem que o tempo e a dor pareciam ter esculpido em pedra. Aos 30 e poucos anos, ele carregava o peso de um idoso. Morador da gélida região de Podláquia, no leste da Polônia, ele conhecia bem o significado da palavra escassez. O céu daquela região parecia um lençol cinzento e pesado, sempre ameaçando desabar sobre os telhados de zinco das fazendas. Marek era o retrato do pai quebrado. Após perder sua esposa, Ewa, para uma doença que poderia ter sido tratada se eles tivessem dinheiro para os remédios certos, ele foi deixado com um vazio que nem o tempo conseguia preencher e uma montanha de dívidas hospitalares que pareciam crescer como ervas daninhas. Ele trabalhava como diarista em obras pesadas, carregando sacos de cimento e quebrando pedras para ganhar alguns poucos złotys que mal davam para o carvão que aquecia a casa velha onde morava com Zofia. Marek era aquele tipo de pai que fingia não ter fome na hora do jantar, inventando que já tinha comido no trabalho, apenas para que a filha pudesse dar a última mordida no pedaço de pão de centeio. Sua vida era uma batalha constante contra o relógio e contra o oficial de justiça, que batia à sua porta a cada quinzena com o olhar frio de quem cumpre uma sentença de morte. Marek sentia que o mundo o havia rotulado como um fracassado, apenas por ser pobre. Zofia, sua filha de 6 anos, era a única luz em seus dias escuros. Desde o funeral da mãe, a menina quase não falava. Ela se comunicava através de desenhos obsessivos em um caderno velho e carregava sempre no pescoço um pequeno apito de madeira, esculpido pelo falecido avô. Ela dizia, nas raras vezes em que abria a boca, que o som do apito era capaz de afastar o frio do coração. Mas Zofia tinha um segredo. Ela via o que os adultos, em sua pressa e arrogância, ignoravam. Semanas antes, ela tinha visto o prefeito da vila, Stefan, um homem que andava sempre em ternos caros, contrastando com a miséria local, trocando papéis suspeitos com um advogado à beira da estrada. Ela não entendia o que eram aqueles papéis, mas sentia o cheiro do medo e da ganância no ar. Naquela manhã de feira, a praça estava lotada. O cheiro de terra úmida e lenha queimada pairava no ar. Marek estava ali com um rádio velho, tentando trocá-lo por qualquer valor que pudesse comprar um pouco de leite para Zofia. Foi quando o tumulto começou. Antoni, o fazendeiro mais antigo da região, um homem que todos chamavam de eremita ranzinza e mão de vaca, tentava atravessar a multidão. Antoni era dono de terras vastas que muitos cobiçavam, mas ele vivia de forma simples, quase primitiva, o que gerava boatos de que ele escondia uma fortuna em barras de ouro debaixo do colchão. De repente, Antoni parou. Sua mão foi ao peito com força, seu rosto ficou pálido como a neve que começava a cair, e ele desabou. O som do corpo atingindo as pedras foi seco, mas a reação da multidão foi ainda mais dura. As pessoas olhavam e desviavam o caminho. Lá vai o velho Antoni, deve estar bêbado de novo, disse um comerciante. É a velhice cobrando a conta de quem nunca ajudou ninguém, murmurou uma senhora, segurando suas sacolas.
O julgamento social era impiedoso. Para aquela vila, Antony não era um ser humano sofrendo, era apenas um fardo invisível que atrapalhava o trânsito da feira. Marek viu tudo. Ele viu a indiferença, o deboche e a crueldade. Ele olhou para Zofia, que apertava o apito de madeira contra o peito, com os olhos cheios de lágrimas. Marek não tinha carro, não tinha influência e seu bolso estava vazio. Tudo o que ele possuía era uma garrafa de água quase vazia, que ele estava guardando para quando a sede de Zofia apertasse no caminho de volta para casa. Sem pensar duas vezes, ele ignorou os olhares de reprovação e correu até o velho caído. Ele se ajoelhou na lama, sujando suas únicas calças decentes, e amparou a cabeça de Antony. O fazendeiro respirava com dificuldade. Seus olhos estavam revirados. Calma, o senhor está comigo agora, Marek sussurrou, abrindo a garrafa. Com todo o cuidado do mundo, ele derramou algumas gotas de água nos lábios secos do idoso. A multidão parou por um segundo para observar aquela cena bizarra. O homem mais pobre da vila, ajudando o homem que todos odiavam. Mas Marek não se importava com o que pensavam. Ele sentia a fragilidade de Antony e, naquele momento, viu no velho o mesmo desamparo que sentiu quando sua esposa deu o último suspiro. Foi um gesto de humanidade pura, um sacrifício do pouco que se tem em favor de quem tem menos ainda, mesmo que esse menos fosse apenas a vida se esvaindo. Mas o que aconteceu em seguida deixou Marek em choque. Antony, recuperando um pouco de consciência por um breve segundo, não pediu por um médico ou por uma ambulância. Ele agarrou o casaco gasto de Marek com uma força surpreendente para alguém naquele estado. Seus olhos se cravaram nos de Marek com uma urgência aterrorizante. Ele puxou o rosto de Marek para perto de sua boca e murmurou palavras que pareciam não fazer sentido. Eles trocaram as cercas. Marek, escute bem. O testamento está no ninho. Não deixe Stefan pegar o ninho. Antes que Marek pudesse perguntar qualquer coisa, Antony desmaiou novamente. Marek ficou paralisado. Como o velho sabia seu nome? E o que significava aquilo sobre cercas e um ninho? Mas não havia tempo para pensar. O prefeito Stefan se aproximava com dois homens de aparência intimidadora, fingindo uma preocupação que não chegava aos seus olhos frios. Marek, saia daí! Deixe que a assistência social cuide desse velho. Você já causou confusão demais com sua pobreza, Stefan disse com um sorriso cínico. Marek sentiu um calafrio. Havia algo errado na maneira como Stefan olhava para Antony. Não era compaixão. Era a fome de um predador que finalmente viu sua presa cair. O prefeito queria levar Antony para um abrigo estatal, alegando que o idoso não tinha mais faculdades mentais para cuidar de si mesmo. Mas Marek se lembrou do sussurro de Antony. Havia um medo real naquelas palavras, e foi ali, no meio daquela praça, sob o olhar de toda a vila, que Marek tomou a primeira decisão perigosa de sua jornada. Ele se levantou, segurando a mão pequena de Zofia, e enfrentou o prefeito. Ele não vai para abrigo nenhum, Stefan. Que eu vou cuidar dele até que ele melhore, Marek afirmou, com uma voz que nem ele mesmo reconheceu. A multidão murmurou. Stefan soltou uma gargalhada curta e seca. Você não consegue nem cuidar da sua própria vida, Marek. Está devendo até a alma para o hospital e agora quer adotar um velho ranzinza? Isso só pode ser uma piada. Ou será que você também está de olho no ouro que dizem que ele esconde? As palavras de Stefan eram como chicotadas. Ele estava jogando a vila contra Marek, usando o preconceito e a fofoca para deslegitimar seu gesto de bondade. Mas Marek não recuou. Ele sabia que, se deixasse Antony nas mãos de Stefan, o velho nunca mais seria visto. Mas isso era só o começo. O que Marek não imaginava era que, ao abrir as portas de sua humilde casa para o fazendeiro, ele estava abrindo a porta para uma conspiração que envolvia não apenas as terras de Antony, mas a própria dívida que estava destruindo sua vida. Enquanto Marek carregava Antony para uma velha carroça, com a ajuda de um vizinho menos hostil, ele sentiu o peso do olhar de Stefan em suas costas. O prefeito não ia desistir fácil. Ele tinha planos para aquelas terras, planos que envolviam uma mineradora estrangeira e uma comissão milionária que salvaria sua carreira política.
Para Stefan, Anthony era apenas um obstáculo a ser removido. E agora, Marek tinha se tornado o novo alvo. Ao chegar em sua pequena casa, Marek acomodou Antoni na cama que costumava ser sua e de sua falecida esposa. Zofia observava tudo de longe, apertando seu apito de madeira. O ambiente era frio, o carvão estava acabando, mas Marek cobriu o idoso com todos os cobertores que possuía. Ele preparou uma sopa rala de batatas, a mesma que ele e a filha comeriam, e começou a vigiar o sono inquieto do fazendeiro. Naquela noite, o vento Biebrzał uivava lá fora como se estivesse tentando avisar Marek do perigo que se aproximava. Ele olhou para a garrafa de água vazia sobre a mesa. Ela era o símbolo do seu sacrifício, mas também era o lembrete de que ele estava no seu limite. Como ele alimentaria 3 bocas se mal conseguia alimentar 2? A dúvida começou a corroer seu espírito. Será que Stefan estava certo? Será que ele era apenas um tolo tentando ser herói enquanto sua própria casa estava desmoronando? Mas então Anthony começou a delirar. No meio da febre, ele chamava por nomes que Marek não conhecia. Falava de documentos queimados e de uma viúva que perdeu tudo por causa de uma assinatura. Marek ouvia atentamente cada palavra, abrindo um novo loop de mistério em sua mente. Ele percebeu que Anthony não era o homem avarento que a vila descrevia. Ele era, na verdade, um homem que carregava o peso de segredos que poderiam libertar ou condenar muitas pessoas naquela região. "O que você está escondendo, Anthony?" Marek murmurou para o silêncio da noite, mas a resposta não viria tão cedo. No dia seguinte, Marek acordou com o som de batidas violentas em sua porta. Não era o oficial de justiça. Era Stefan, acompanhado de uma assistente social que Marek nunca tinha visto antes. "Marek, viemos buscar o Sr. Anthony. Recebemos uma denúncia de que você o sequestrou para extorquir dinheiro", disse a mulher com um tom de voz gélido. O coração de Marek disparou. Ele olhou para Zofia, que se encolheu em um canto da cozinha. Ele percebeu que a campanha de difamação de Stefan já tinha começado. O vilão estava usando o sistema para apertar o ponto fraco de Marek, sua reputação e sua precária situação financeira. Mas havia algo naquela situação que não batia. Por que a pressa? Por que Stefan estava tão empenhado em tirar um velho doente de uma casa pobre? Marek se colocou na frente da porta do quarto. "Ele não está em condições de ser removido e ele me pediu ajuda." Ele mentiu parcialmente, tentando ganhar tempo. "Ele pediu? Um homem em delírio não pede nada, Marek. Você está cometendo um crime grave", rebateu Stefan, aproximando-se com um olhar ameaçador. Mas é aqui que a história toma um rumo que ninguém esperava. Zofia, que estava em silêncio absoluto, caminhou até o centro da sala. Ela olhou diretamente para Stefan e, pela primeira vez em meses, falou uma frase completa, com uma clareza que assustou a todos. "O senhor é o homem do papel da estrada." O papel que cheirava a coisa ruim. O rosto de Stefan mudou de cor instantaneamente. O cinismo deu lugar a um pavor momentâneo, seguido de uma fúria contida. A assistente social franziu a testa confusa, mas Stefan rapidamente recuperou a compostura. "Crianças dizem bobagens, Marek. Você tem 24 horas para entregar Anthony ou eu voltarei com a polícia", Stefan sentenciou, saindo da casa e batendo a porta com força. Marek ficou ali paralisado, olhando para a filha. O que Zofia tinha visto, e como aquele papel da estrada se conectava ao testamento no ninho que Anthony mencionara, Marek percebeu que não estava mais apenas cuidando de um vizinho doente. Ele estava no centro de uma teia de corrupção que poderia custar sua liberdade e a guarda de sua filha. Mas ele também sentiu, pela primeira vez em anos, uma chama de justiça se acender em seu peito. Ele não podia recuar. Se Stefan estava com tanto medo de uma criança e de um velho moribundo, era porque a verdade era muito mais poderosa do que ele deixava transparecer. Mas as perguntas não paravam de surgir. Onde estava o tal ninho? O que significava as cercas trocadas? E o mais importante, Marek teria forças para enfrentar o homem mais poderoso da vila enquanto sua própria vida estava por um fio? Ele olhou para Anthony, que agora parecia dormir um sono mais tranquilo, e para Zofia, que voltara a desenhar em seu caderno.
Ele sabia que o tempo estava correndo contra ele. O prazo de 24 horas era apenas o começo de uma contagem regressiva para um confronto que mudaria a história da Podláquia para sempre. E foi nesse momento que Marek percebeu que o rádio velho que ele tentara trocar na feira ainda estava em sua bolsa. Ele o ligou, e a única coisa que saía era chiado, exceto por uma frequência baixa que parecia captar vozes distantes. Marek sentiu que, assim como aquele rádio, a verdade estava ali, escondida sob o ruído da corrupção, esperando apenas por alguém com coragem suficiente para sintonizar a frequência certa. Ele achou que estava tudo resolvido por aquela manhã, mas não poderia estar mais enganado. O que ele descobriu ao vasculhar as roupas velhas de Antoni enquanto o velho dormia o deixou em choque. Dentro do forro do casaco de Antoni, Marek encontrou algo que o fez perder o fôlego. Uma foto antiga de uma mulher que Marek conhecia muito bem. Era a foto de sua própria esposa, Eva, quando ainda era jovem, ao lado de um homem que Marek nunca tinha visto. O que a esposa de Marek tinha a ver com o velho eremita? E por que Antoni guardava aquela foto como se fosse seu tesouro mais precioso? A investigação do passado estava apenas começando, e cada resposta trazia uma pergunta ainda maior. Marek sentiu que o destino o havia colocado naquele caminho não por acaso, mas por uma dívida de sangue e justiça que ele ainda não compreendia totalmente. A situação estava escalando, e Marek sabia que a noite seguinte seria a mais longa de sua vida. Ele precisava encontrar o ninho antes que Stefan voltasse, mas onde começar a procurar em uma fazenda tão vasta e cheia de segredos? Ele olhou para o apito de madeira de Zofia e sentiu que a resposta estava mais perto do que ele imaginava. Assista à continuação, pois o que Zofia descobriu no celeiro de Antoni vai mudar tudo o que você pensa sobre essa história. Marek está prestes a descobrir que sua pobreza não foi um azar do destino, mas um plano meticulosamente traçado por aqueles que ele agora enfrenta. Não saia daí, porque a justiça está apenas começando a mostrar sua face. Marek segurava a fotografia com as pontas dos dedos trêmulas, como se o papel amarelado pudesse se desintegrar a qualquer momento. Na imagem, Elwa sorria, com aquele brilho nos olhos que o tempo e a doença haviam apagado antes da hora. Ela parecia tão jovem, tão cheia de vida, ao lado de um Antoni que Marek mal conseguia reconhecer, sem a barba desgrenhada, com as costas eretas e um olhar de orgulho que Marek nunca vira no velho ranzinza. O que sua falecida esposa tinha a ver com o homem que toda a vila desprezava? Por que ela nunca mencionara que conhecia o dono das maiores terras da região? Mas as perguntas teriam que esperar. O silêncio da casa foi quebrado por um gemido vindo do quarto. Antoni estava despertando. Marek guardou a foto no bolso, sentindo o peso daquela descoberta queimar contra sua coxa. Ele caminhou até o quarto, onde a luz pálida do final da tarde entrava pela janela, desenhando sombras longas no chão de madeira. Zofia estava sentada no pé da cama, observando o idoso com uma intensidade que não pertencia a uma criança de 6 anos. Água! Antoni murmurou, sua voz ainda mais fraca do que na praça. Marek aproximou a caneca de metal dos lábios do velho, amparando-o com uma delicadeza que nasceu daquela nova e estranha conexão. O senhor me chamou pelo nome na praça. Como o senhor sabe quem eu sou? E por que o senhor tem uma foto da minha Iva? Marek perguntou, a urgência transbordando em suas palavras. Antoni abriu os olhos devagar. Havia uma lucidez dolorosa neles agora. Ela era a única que não tinha medo de mim, Marek. Ela vinha me ver quando o sol se punha, trazia pão e ouvia minhas histórias sobre as terras. Ela dizia que você era um homem bom, mas que o mundo era duro com quem tinha o coração mole. O velho tossiu, fechando os olhos por um segundo para recuperar o fôlego. Eu não sou o que eles dizem, Marek. Eu não guardo ouro. Eu guardo a prova de que este lugar foi construído sobre mentiras. Mas isso era só o começo de uma revelação que faria o sangue de Marek gelar. Antoni explicou, entre pausas exaustas, que Stefan não queria as terras apenas pela mineração. O projeto era uma fachada. O verdadeiro objetivo era apagar os registros de propriedade daquelas fazendas. Registros que provavam que muitas famílias, incluindo a de Marek, haviam sido roubadas sistematicamente pela prefeitura
através de dívidas forjadas e taxas inexistentes. A dívida hospitalar que estava sufocando Marek não era um azar, era uma ferramenta de controle. Eles trocaram as cercas, Marek. Literalmente e figurativamente, eles mudaram os limites das terras à noite, alteraram os mapas nos arquivos da cidade. E o seu nome, o nome da sua família, está no centro disso tudo. Antoni apertou o braço de Marek com o que restava de suas forças. Vá até o meu celeiro. O ninho não é um lugar para pássaros. É a caixa de ferramentas que meu pai enterrou sob o piso de madeira, perto da viga marcada com um X. Mas tome cuidado. Stefan tem olhos em todos os lugares. E ele não estava brincando. Marek olhou pela janela e viu as luzes de um carro preto subindo a colina em direção à sua casa. Stefan não ia esperar as 24 horas. Ele estava voltando e desta vez não traria apenas uma assistente social. O pânico ameaçou tomar conta de Marek, mas ele olhou para Zofia. A menina pegou o apito de madeira e o levou aos lábios, soprando uma nota curta e aguda que pareceu cortar a tensão do ambiente. Papai, nós temos que ir para a fazenda do vovô Antoni agora, ela disse, com uma autoridade que deixou Marek paralisado por um segundo. Como ela sabia o que fazer? Mas ele não questionou. Ele envolveu Antoni em 2 cobertores grossos, colocou-o em uma velha cadeira de rodas improvisada que usava para carregar materiais de construção e saiu pelos fundos da casa, mergulhando na escuridão da floresta de pinheiros que cercava a propriedade. O frio de novembro em Podláquia não tinha misericórdia. O vento cortava a pele como navalhas e o cheiro de neve fresca estava em todo lugar. Marek empurrava a cadeira com todas as suas forças, sentindo os pulmões queimarem. Ele achou que estava tudo resolvido ao se esconder entre as árvores, mas estava enganado. Ao longe, ele ouviu o som de cães latindo. Stefan estava usando cães de busca. O medo de perder a filha e a única chance de justiça transformou-se em uma adrenalina pura e desesperada. Mantenha o apito perto, Zofia, Marek sussurrou enquanto atravessavam o riacho congelado. A água gelada encharcou suas botas, mas ele não parou. Eles precisavam chegar ao celeiro de Antoni antes que os homens de Stefan os cercassem. Mas havia algo naquela caminhada noturna que Marek não conseguia entender. Zofia parecia conhecer o caminho. Ela apontava para trilhas que Marek nunca tinha visto, guiando-os com uma precisão sobrenatural através da mata fechada. Ao chegarem à fazenda de Antoni, a visão era desoladora. A casa grande estava com as janelas quebradas, e as cercas, como o velho mencionara, pareciam estranhamente deslocadas, cortando campos que deveriam ser contínuos. O celeiro era uma estrutura imensa e sombria que rangia sob o vento. Marek colocou Antoni em um canto seguro escondido sob fardos de feno e começou a procurar pela viga marcada. Onde está Antoni? Eu não vejo o X. Marek gritou em um sussurro, o suor escorrendo por seu rosto, apesar do frio polar. O idoso estava perdendo a consciência novamente, o esforço da fuga drenando sua energia. O tempo estava acabando. O som dos carros de Stefan agora estava no portão principal da fazenda. Luzes de lanternas começaram a varrer as paredes externas do celeiro. Foi então que Zofia fez algo inacreditável. Ela não procurou pela marca na madeira. Ela caminhou até o centro do celeiro, fechou os olhos e soprou o apito de madeira 3 vezes. O som ecoou pelas vigas altas, e para a surpresa de Marek, um pequeno pássaro, uma coruja que habitava o telhado, voou e pousou exatamente sobre uma viga no canto mais escuro. Ali, entalhado na madeira envelhecida, estava o X que Antoni mencionara. Marek correu até o local e começou a arrancar as tábuas do piso com as próprias mãos, ignorando as farpas que entravam em sua pele. Sob o assoalho, ele encontrou uma caixa de metal pesada, trancada com um cadeado antigo. "Eu achei, Antoni! Eu achei!" ele exclamou. Mas o alívio durou pouco. A porta principal do celeiro foi chutada e a silhueta de Stefan, segurando uma lanterna potente, apareceu na entrada. "Acabou o jogo, Marek. Entregue a caixa e o velho e talvez eu deixe você e sua filha saírem da cidade com vida", Stefan disse.
sua voz ecoando com uma frieza que parecia mais gelada do que o inverno lá fora. Ele não estava mais fingindo. O político polido havia dado lugar ao criminoso desesperado. Stefan deu um passo à frente, e Marek viu que ele estava armado. Marek apertou a caixa contra o peito, sentindo o coração martelar contra as costelas. Ele olhou para Zofia, que estava ao lado de Antoni, e depois para o vilão à sua frente. Ele percebeu que, a partir daquele momento, sua vida de silêncio e humilhação tinha chegado ao fim. Mas o que havia dentro daquela caixa era muito mais do que papéis de terra. Era a prova de que a vida de Marek tinha sido sabotada desde o dia em que ele nasceu. Assista até o final para ver o que Marek encontrou ao abrir aquela caixa, pois o segredo que Antoni guardava vai muito além de dinheiro ou propriedades. E se você está gostando dessa jornada de coragem, não esqueça de deixar sua nota de 0 a 10 nos comentários. Sua participação é o que move este canal. O confronto final está apenas começando, e a verdade na Podláquia tem um preço que Marek está prestes a descobrir se pode pagar. A luz da lanterna de Stefan oscilava, criando sombras gigantescas e deformadas contra as paredes de madeira do celeiro. O cano da arma em sua mão brilhava friamente, apontado diretamente para o peito de Marek. Você não é um herói, Marek. Você é apenas um pai desesperado que não consegue pagar as próprias contas, Stefan disse, dando um passo lento à frente, o som de suas botas de couro estalando sobre o feno seco. Pense na Zofia. Se você me entregar essa caixa agora, eu apago sua dívida hospitalar. Eu dou a você e a essa menina uma chance de recomeçar em outra cidade, com bolsos cheios. Se não, bem, o inverno na Podláquia costuma ser fatal para quem não tem onde morar. Marek sentiu o peso da caixa de metal em seus braços. Ela estava fria, mas por dentro ele sabia que carregava algo que valia mais do que qualquer suborno. Ele olhou para Zofia, que estava encolhida ao lado de um Antoni quase inconsciente. O medo nos olhos da filha era uma adaga em seu coração. Por um segundo, a tentação de aceitar a oferta foi quase insuportável. Bastava um aceno de cabeça e a luta acabaria. Ele não precisaria mais passar fome. Não precisaria mais temer o oficial de justiça. Mas então ele se lembrou do sussurro de Antoni na praça. Ele se lembrou da foto de Ewa. E, acima de tudo, ele olhou para as mãos calejadas de tanto trabalhar para um sistema que o odiava. Minha esposa não morreu por azar, não é, Stefan? Marek perguntou, sua voz saindo rouca e carregada de uma fúria contida. O hospital não era caro por causa dos remédios. Era caro porque você e seus amigos precisavam de um motivo para me tirar de casa. Você a deixou morrer para me quebrar. O silêncio que se seguiu foi sepulcral. O sorriso cínico de Stefan desapareceu, substituído por uma expressão de puro desprezo. A justiça é um luxo para quem pode pagar, Marek, e você está falido. Quando Stefan puxou o cão da arma, um som agudo e inesperado cortou o ar. Zofia, com os olhos fixos no prefeito, soprou o apito de madeira com toda a força de seus pulmões. O som não foi apenas um barulho, foi um sinal. Lá fora, o vento pareceu responder, uivando através das frestas do celeiro, e dezenas de corujas e pássaros que habitavam o telhado começaram a voar em um redemoinho de penas e ruído, desorientando Stefan por alguns segundos cruciais. Foi a brecha que Marek precisava. Ele não correu para a saída principal. Ele se jogou contra a viga lateral, chutando um painel de madeira apodrecida que dava para o antigo silo de grãos. Zofia, agora! Ele gritou, pegando a menina no colo enquanto arrastava Antoni para o túnel de escoamento. Eles mergulharam na escuridão, sentindo o cheiro de mofo e terra. Marek achou que tinham escapado, mas o som de tiros atingindo a madeira acima deles dizia o contrário. Stefan estava fora de si. Achem eles! Eu quero aquela caixa! O prefeito gritava para seus homens lá fora. Marek sabia que não podiam voltar para casa. A única chance de sobrevivência era chegar à vila antes do amanhecer, antes que a audiência pública na Câmara Municipal começasse. Enquanto rastejavam pelo túnel estreito que levava para fora da propriedade, Marek conseguiu finalmente abrir a caixa de metal. Usando a luz fraca de um fósforo,
ele começou a folhear os papéis. Seus olhos se encheram de lágrimas de puro ódio. Ali estavam as confissões assinadas de ex-funcionários da prefeitura que Stefan havia chantageado. Mas o pior estava no fundo. Um registro médico original de Eva, com uma nota manuscrita que ordenava a suspensão do tratamento até que a hipoteca da casa fosse assinada. Eles mataram ela, Marek soluçou, o papel tremendo em suas mãos. Eles mataram a mãe de Zofia por causa de um pedaço de terra. Antoni, recuperando um pouco da consciência, tocou o ombro de Marek. Agora você entende, meu filho. Eu não sou o avarento. Eu sou a testemunha que eles não conseguiram calar. Eles trocaram as cercas das nossas almas, Marek. Mas hoje nós vamos colocar os limites de volta no lugar. Mas o tempo estava contra eles. Faltavam apenas 2 horas para a audiência, onde Stefan declararia a interdição de Antoni e a venda das terras para a mineradora. Se Marek não chegasse a tempo, os documentos não passariam de pedaços de papel sem valor. E Stefan já havia bloqueado a estrada principal com a polícia local, que estava sob seu comando. Você teria coragem de enfrentar uma cidade inteira que te chama de fracassado para provar a verdade? Marek estava prestes a fazer exatamente isso. Ele olhou para a garrafa de água, agora vazia e amassada, e para o apito de Zofia. Eram suas únicas armas. Mas ele tinha algo que Stefan nunca teria: o desespero de um homem que já perdeu tudo, menos a verdade. Papai, o senhor está chorando? Zofia perguntou, tocando o rosto do pai no escuro do túnel. Marek limpou as lágrimas e abraçou a filha com uma força renovada. Não, meu amor. O papai só está finalmente enxergando. Vamos terminar isso. O que aconteceu quando Marek apareceu nos portões da Câmara Municipal, coberto de lama e carregando um velho moribundo, foi algo que a Podláquia nunca esqueceria. Mas antes de chegarem lá, um último obstáculo os esperava na ponte do rio Biebrza. Stefan estava lá, esperando com o carro atravessado na pista. Última chance, Marek. Me dê a caixa ou o rio será o túmulo de vocês. Marek olhou para o rio congelado abaixo e para o vilão à sua frente. Ele percebeu que Stefan estava cometendo um erro fatal. Ele achava que o ponto fraco de Marek era o medo de morrer. Ele não sabia que Marek já tinha morrido por dentro no dia do funeral de Eva, e que o homem que estava ali agora era apenas um instrumento da justiça. Mas será que Marek conseguiria passar por Stefan sem perder a vida ou a caixa? E quem seria o aliado inesperado que surgiria das sombras da floresta para mudar o rumo desse confronto? Fique comigo, porque o clímax dessa história vai te deixar sem fôlego. O confronto final na audiência pública está prestes a começar, e a queda de Stefan será mais épica do que qualquer um poderia imaginar. Deixe sua nota de 0 a 10 até aqui e se prepare para ver o poder de um simples ato de compaixão. Stefan riu, um som seco que se perdeu no uivo do vento sobre a ponte do rio Biebrza. Você realmente acha que esses camponeses vão acreditar em você, Marek? Olhe para você. Olhe para esse velho que nem consegue ficar de pé. Eu sou a lei nesta vila. Ele ergueu a arma, mas antes que pudesse puxar o gatilho, luzes fortes surgiram atrás de Marek, vindas da estrada da floresta. Não era a polícia de Stefan. Eram os tratores e as velhas caminhonetes dos fazendeiros da região, liderados por Antoni, o vizinho que ajudara Marek na praça. A notícia do que Marek fizera, dividir sua última água com o inimigo da vila, havia corrido mais rápido que o inverno. Aquela gente que antes vivia no silêncio do medo, agora estava ali, bloqueando o caminho de Stefan. O prefeito, percebendo que perdera o controle sobre a multidão, tentou acelerar o carro para fugir, mas os fazendeiros cercaram seu veículo. Marek aproveitou o caos, pegou Zofia e a caixa e correu em direção à Câmara Municipal que ficava a poucos metros dali. A audiência pública já havia começado. O salão estava lotado de investidores estrangeiros e advogados de terno cinza, prontos para assinar a sentença de morte das terras de Antoni. Stefan entrou logo atrás, esbaforido, tentando retomar a narrativa. Este homem é um criminoso. Ele sequestrou o senhor Antoni, gritou o prefeito apontando para Marek, que estava parado no centro do corredor, coberto de lama e suor, mas com uma dignidade que silenciou o recinto.
Marek não gritou. Ele caminhou até a mesa principal e abriu a caixa de metal. Com as mãos trêmulas, ele retirou o registro médico de sua falecida esposa e o colocou diante do juiz de paz e dos advogados. Este homem não quer apenas terras, ele quer apagar as vidas que ele destruiu para conseguir o que quer. Aqui está a prova de que minha esposa morreu, porque ele ordenou que seu tratamento fosse interrompido, e aqui estão as confissões de quem ele chantageou para forjar minhas dívidas. O burburinho no salão se transformou em um silêncio absoluto quando Antônia entrou no recinto. Ele não estava mais na cadeira de rodas. Apoiado em um cajado de madeira, o velho caminhava com uma postura que ninguém via há décadas. Ele olhou para Stefan com um desprezo cortante. Eu nunca estive louco, Stefan. Eu só estava esperando por alguém que tivesse coragem o suficiente para ver a verdade sob a geada. E eu encontrei esse homem na lama da praça, enquanto você passava por cima de mim. A queda de Stefan foi pública e fulminante. Diante das provas documentais e do testemunho lúcido de Antoni, a Polícia Estadual, que havia sido alertada pelos documentos enviados secretamente por Antoni meses antes, entrou no salão. Stefan foi algemado ali mesmo, sob o olhar de uma comunidade que finalmente acordava de um longo pesadelo. Mas o que aconteceu depois que as algemas se fecharam é o que realmente importa. Se você acredita que a justiça tarda, mas não falha, deixa sua nota de 0 a 10 nos comentários. E se essa virada te emocionou, se inscreva agora para não perder o desfecho dessa história incrível. O inverno na Podláquia estava prestes a dar lugar a uma nova primavera para Marek e Zofia. Com a prisão de Stefan e a exposição de toda a rede de corrupção, o ar na Podláquia pareceu finalmente perder aquele peso gélido de injustiça que sufocava a vila há décadas. As dívidas forjadas que assombravam Marek foram anuladas por ordem judicial, e o nome de sua amada Eva foi finalmente limpo. Ela não era mais a mulher que morreu por falta de pagamento, mas a vítima de um sistema cruel que Marek, com sua coragem, conseguiu derrubar. Antoni, que todos julgavam ser um eremita avarento, revelou seu verdadeiro propósito. Em um gesto que emocionou a todos, ele nomeou Marek como o administrador legal de suas vastas terras. Eu nunca tive um filho, Marek, o velho disse com a voz embargada enquanto assinava os papéis. Mas a vida me enviou um guardião quando eu mais precisei. O projeto de mineração foi cancelado definitivamente, dando lugar a uma cooperativa agrícola que trouxe emprego e pão para as mesas das famílias mais pobres da região. Marek não era mais o pai quebrado que a vila costumava ignorar. Ele agora caminhava de cabeça erguida, não pelo novo cargo, mas pela dignidade que recuperou para sua filha. Na cena final, meses depois, o sol de inverno finalmente brilhava com força sobre a neve da Podláquia. Marek e Zofia sentaram-se no velho banco de madeira em frente à fazenda. Sobre a mesa, a garrafa de água, antes o símbolo do sacrifício, estava agora cheia e cristalina sob a luz. Zofia, com os olhos brilhando de alegria, levou o apito de madeira aos lábios. Desta vez, o som que ecoou pelos vales não era um pedido de socorro, mas uma melodia de paz absoluta. Marek olhou para a filha e percebeu que a maior riqueza de um homem não é o que ele acumula, mas o que ele é capaz de dividir quando não lhe resta nada. Se essa história tocou você de alguma forma, se inscreve no canal para apoiar meu trabalho. Eu prometo trazer histórias assim com frequência, para fazer seus dias um pouco mais leves. E me conta aqui nos comentários de 0 a 10 que nota essa história merece. Eu leio tudo o que vocês escrevem.